Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje, na perspectiva das tecnologias digitais, enfocamos storytelling e o letramento em saúde infantil. E nossa convidada para falar sobre isso é a Adélia Carla Falcão Soares. Ela é especialista em saúde da criança e adolescente pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, em 2016, e mestre em enfermagem e educação em saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem dessa mesma universidade em 2022. Atualmente, ela é enfermeira da emergência pediátrica do Hospital Professor Agamenon Magalhães, lá na cidade de Serra Talhada, também em Pernambuco, e é doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, desenvolvendo a pesquisa de tese intitulada Construção e Validação do Aplicativo Móvel Navegbook, não sei se eu estou pronunciando direito, se estiver errado, ela vai me corrigir, para o letramento em saúde de crianças hospitalizadas, em colaboração com a equipe de pesquisa da sua orientadora, que é a professora doutora Maria Vanderleia de Lavor Coriolano Marinos. Ela é uma das autoras do artigo Storytelling in Digital Health Technologies for Promoting Health Literacy, an Integrative Review, publicado no Journal of Health Literacy em 2026. Então, olha aí o pedigree, vamos dizer pedigree, da nossa convidada. Então, tudo bem, Adélia? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Bom dia a todos os espectadores. Eu estou muito grata, né? Muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco das nossas experiências, né? Dialogar um pouco com vocês, trazer um pouco do que a gente tem desenvolvido, né? Na pesquisa, junto com o nosso grupo de pesquisa aqui em Pernambuco. E estamos aí, queremos realmente, assim, trazer um pouco dessas experiências e que seja um momento bem agradável. Com certeza vai ser, Adélia. E inclusive assim, né, o nosso país é tão grande, né, Adélia, que é muito importante quando vocês aceitam nossos convites de diferentes partes do Brasil, porque é o que eu sempre digo aqui, vai dando ideias para as pessoas, vai permitindo que todo mundo se conheça, a gente acaba fazendo uma comunidade que se torna próxima, mesmo estando geograficamente distante, né, que é o caso da tentativa que o podcast da Rebraus tem, né, de fazer isso. Então, agradeço novamente você estar aqui com a gente e vou começar aqui com as perguntinhas, né não? Vamos lá para a primeira. Pode explicar para a gente o que significa, principalmente para os nossos ouvintes e principalmente para aqueles que estão chegando recentemente para a Rebraus, o que significa letramento em saúde na infância e por que esse conceito é tão relevante? É ótimo trazer esse esclarecimento, Helena. Na verdade, eu venho trabalhando nessa temática do letramento em saúde infantil desde 2021, né, durante o mestrado. E antes de falar, né, o significado assim, em si do próprio conceito, trazer um pouco desse esclarecimento. É um conceito novo, né? O próprio letramento em saúde é um conceito novo, né? E o letramento em saúde infantil também. Ainda ele está avançando aqui no Brasil, né? Eu acho que se a gente for fazer uma busca na literatura, a gente acha poucos artigos trazendo o letramento em saúde infantil. E assim, e durante a minha jornada, né, como pesquisadora, em outras revisões, a gente tinha essa dificuldade de desenvolver pesquisa de letramento em saúde infantil, porque a gente não achava conceitos, né. Então, se a gente for falar de letramento em saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, o conceito ele significa a capacidade do indivíduo de obter, processar e compreender informações de saúde, né, no intuito de tomar decisões decisivas, né, para que ele possa gerir o seu autocuidado. Mas a gente vê que o letramento em saúde ele ganhou muito espaço, né, ele é um conceito hoje multifatorial, né, é um determinante social, né, e que ele é influenciado por questões estruturais, situacionais e contextuais. E que pode ser também limitado, né, com relação, a própria o próprio contexto, o ambiente, né, pode interferir esse letramento em saúde. Então, a gente viu que para a criança é diferente, né, o letramento. A gente precisa trazer outras perspectivas, outros conceitos, né. Então, o ambiente social em que as crianças estão inseridas, como os cuidadores,
né, os amigos da escola, os professores, os próprios profissionais de saúde, né, eles podem favorecer ou até mesmo interferir esse letramento em saúde. Que diferente do adulto, né, a criança ela está nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Então a gente precisa trazer também o contexto do desenvolvimento infantil, né, seja ele cognitivo, emocional, social. Então, o letramento em saúde infantil, ele precisa considerar essas dimensões, né? Ele não se limita apenas a uma leitura ou compreensão das informações médicas, né? Mas envolve a escuta, a participação ativa, a autonomia, a construção de sentido para a criança, para que ela possa participar daquele contexto de saúde, né? Então é bem mais complexo do que o próprio conceito, né, de letramento. Certeza, certeza. É. A gente acaba não pensando muito nessa perspectiva e você tem razão, a gente acha muito pouco texto sobre isso ainda, né. Quando eu convidei você para vir para cá, eu fui dar uma olhadinha geral, assim, não achei quase nada, lógico que eu não fiz nada sistematizado, mas falei: "Ixi, vai ser uma novidade boa". E aí você comenta, sobre o modelo 6D, né, de letramento em saúde. Pode comentar um pouquinho sobre isso, Adélia? Sim, Helena. Então, durante essas buscas, né, na literatura que eu falei para você, eu identifiquei, né, esse conceito do 6D, que é de um autor chamado Broder et al., né, de 2019. Na verdade, ele tem algumas pesquisas, ele antes ele descreveu como 5D e depois ele traz o 6D com essa publicação de 2019, que foi também uma revisão sistemática, né? Foi uma revisão sistemática onde ele tentou buscar todos os conceitos possíveis de letramento em saúde e ele juntou a partir dos determinantes sociais de saúde e o desenvolvimento infantil. Esses dois conceitos, junto com os conceitos que ele identificou na literatura sobre letramento, e ele traz as lacunas que faltavam, né, para realmente trazer o conceito mais amplo para a criança, né, para a criança e para o adolescente. E dentro desse conceito, né, das 6 dimensões do letramento e saúde, da criança e do adolescente, que traz essas particularidades, a primeira dimensão ele traz um contexto epidemiológico, né? Então, cada local vai trazer uma particularidade de saúde. Ele traz também padrões demográficos, né? Desigualdades sociais. Ele traz também esse contexto do desenvolvimento infantil, que é uma particularidade da infância. Também a questão das estruturas de poder que essa criança está inserida, né? A participação ativa da criança e o crescimento dos mundos digitais. Aí esse 6D ele vem com esse último conceito que é a digitalização. Que você disse que antes era 5 e aí ele veio com 6. Então esse aí foi o último acrescentado, foi? Isso, isso. Porque ele viu, né, esse avanço, né? A gente está nesse mundo globalizado e a gente vê como esse contexto de redes sociais, né, da digitalização, do uso do digital tem aumentado. Isso tem participado da vida das crianças também, não só dos adultos, mas das crianças, né? Então a gente pode utilizar esse recurso de uma forma educativa, né? Não ser assim, muitas vezes a gente vê assim limitações, que é o certo, realmente, assim, a gente tem que limitar muitas coisas que a gente vê que realmente, assim, não traz um rigor científico, não traz essa questão educacional, mas a tecnologia, ela também vem com esse papel de acrescentar e também de trazer o contexto educacional para a criança, né? Então, a gente pode ver que é uma ferramenta, que pode ser uma ferramenta também de cuidado, né? E de empoderamento das crianças, quando bem utilizada, né? Então, é através também das tecnologias digitais que a gente vê quando bem implementada, aplicativos, jogos e narrativas, elas têm esse papel de fazer com que a criança aprenda, interaja e compreenda também os conceitos de saúde. Isso, muito bom. Você sabe que essa questão da tecnologia, tem que aproveitar mesmo, né, Adélia, porque a gente vê hoje os pais, eles deixam as crianças ficarem com acesso ao celular, até para as crianças se entreterem quando estão num ambiente onde elas não podem fazer
grandes coisas. Não dá para correr, não dá para brincar, tem que ficar quieta. Elas não ficam quietas só com uma boneca ou só com um carrinho na mão. Elas acabam precisando de alguma outra etapa de entretenimento, né. Eu estava semana passada numa sala de espera de um cartório, e aí tinha uma criança de uns 4 anos, mas ela estava tão aborrecida, coitada, ela chorava, ela gritava, ela andava para lá e para cá, e eu acho que os pais estavam tentando não usar o celular. Mas aí não teve jeito, o pai botou a menininha, era uma menina, botou a menininha no colo, abriu lá o celular, eu não sei o que que ele botou, mas eu sei que essa menina ficou calada, não abriu mais a boca, ficou com o olhinho pregado ali. Claro que a gente, se pensar, olho pregado na tela não é bom, mas é como você disse, é uma coisa que veio para ficar, a tecnologia, né, e se você puder usar com uma proposta educativa, pelo menos a criança vai estar aprendendo alguma coisa e vai estar, né, e logicamente com parcimônia, também não pode deixar o dia todo na tela, mas eu acho que é interessantíssima essa ideia da dimensão da tecnologia dentro dessas dimensões do desenvolvimento infantil, né, muito bom mesmo. E Adélia, vamos agora para o storytelling? Vamos lá. Pensando no storytelling, né, comenta para mim brevemente o papel pedagógico das narrativas digitais para a promoção da saúde infantil. Você já disse agora a, a inserção, né, da tecnologia, né, nessa questão, especificamente com as narrativas. Fala um pouquinho sobre isso. Então, Helena, é interessante, feito a gente acabou de comentar, né, que essas tecnologias elas precisam ser bem elaboradas, né, com um propósito educacional. Então, o Storytelling, ele vem justamente para trazer essa proposta educacional de aprendizagem, né, é enriquecer essas tecnologias. Então, é uma forma atraente de ensinar e orientar as crianças sobre cuidados de saúde, mas a gente sabe que, a contação de histórias, ela é uma das formas mais antigas, né, de transmissão de conhecimento. Então, muito antes da escrita, as histórias elas já eram utilizadas, né, para ensinar, para orientar, compartilhar experiências. E hoje as tecnologias digitais, elas ganharam força, né, elas têm outras possibilidades, ela pode ser utilizada como uma estratégia lúdica, né, como a gente falou aqui, de comunicação. Como a gente sabe que a comunicação, eu acredito, né, que a comunicação é o elo do letramento em saúde, então por que não utilizar o storytelling, essa ferramenta tão poderosa, né, que une as gerações também, que une as pessoas, compartilha experiências, né, entre as pessoas, une as pessoas, na verdade, né. Então a contação de história, ela tem esse papel de unir as pessoas, de unir famílias, de contar experiências e trazer por esse olhar, né, de ensinar a criança, num contexto de saúde, no hospital, onde ela muitas vezes não tem acesso a objetos, né, vamos dizer assim, a um brinquedo, mas eu posso levar uma tecnologia que traz contação de histórias, né, que traz esse momento de conforto através da história, né. Então, é a partir da contação de histórias que a gente consegue também ampliar a compreensão da criança, para ela participar também das decisões de saúde, né. Então os pais, cuidadores e profissionais de saúde, eles tem essa carência. Eu, como enfermeira, eu sinto uma carência de utilizar ferramentas de comunicação com o meu paciente, né? Não só com o meu paciente pediátrico, mas com a família, né? Então, o storytelling, ele traz essa estratégia de conexão, né? Com questões emocionais da criança. Então, eu posso trazer esse contexto para fazer com que ela entenda aquele cenário, né? Eu posso estreitar o vínculo, né, de confiança, o meu vínculo com o meu paciente, com a família daquele paciente, para melhorar uma interação, para trazer mais para perto, né, e mostrar o ambiente também, aquele momento que ela está vivendo ali. Então, o storytelling, para mim, né, é realmente assim, é uma arte, né? Eu acho que ela transborda, assim, eu acho que é algo que vai muito mais além, né. Ela é uma ferramenta muito poderosa de comunicação que pode traduzir informações complexas de saúde, né, em narrativas compreensíveis e pode trazer esse engajamento, né, promovendo essa participação ativa da criança nas decisões, né, de saúde. É, eu já fico imaginando, assim, o olhinho
olhinho da criança brilhando, né, com uma história interessante, né, tem não é qualquer coisa que se conta, né, não é eu acho que é uma arte, né. A gente até teve um episódio aqui que veio uma pessoa especializada em storytelling, não especificamente da saúde, é um comunicador, mas eu até vou colocar na descrição, faz tempo já, e nós já estamos na sexta temporada e só veio uma vez uma pessoa para falar sobre isso, você é a segunda que está vindo, e ainda está falando direto para a saúde, né? Então eu vou colocar só para o pessoal poder ver que essa pessoa que veio falou um pouco de primórdios de storytelling, mas eu acho interessante essa sua colocação da importância de você trazer a criança junto, né, unir as crianças em torno de um determinado tema que se defina a priori, né. E também defina até com eles, né, o que eles querem escutar e criar uma história a partir daí, né. Eu acho que isso é super interessante. E aí você trabalhou com isso na sua revisão, né. Como é que foi o percurso metodológico, como é que foi estruturada essa sua pesquisa, Adélia? Helena, como eu tinha falado, né, a minha pesquisa, que foi o desenvolvimento de um aplicativo que você até falou aí, né, será que eu falei certo? Você falou certo, né, Navegbook, tá correto. A gente foi uma das etapas, eu acho que a etapa inicial, né, da nossa pesquisa foi a gente tentar, trazer ou buscar na literatura alguma tecnologia com essa perspectiva, né. Qual uma tecnologia que traz storytelling no contexto da saúde, né. Então a gente fez uma busca bem ampla, né, e a gente encontrou poucos achados, poucos estudos, né, que podia contemplar o que a gente estava buscando. Então, a nossa revisão ela teve 6 etapas, né, metodológicas. A gente primeiro iniciou identificando um tema e a seleção da questão de pesquisa, que foi quais as evidências das tecnologias digitais de saúde que utilizam recursos da contação de histórias para aprendizagem e participação ativa da criança na perspectiva do letramento em saúde. Depois, nós fizemos essa definição das bases de dados, né, critérios de inclusão e exclusão. Então, as bases de dados que nós utilizamos, nós priorizamos, né, inicialmente as bases da saúde, que foi PubMed, Sinahal, Web of Science e Scopus. Essa seleção nós realizamos no mês de janeiro a fevereiro de 2023. E assim, foi justamente numa época que a gente estava fazendo outras frentes de trabalho também, foi bem bacana. A gente participou, a nossa equipe de pesquisa participou de um evento de tecnologia, então isso foi um processo assim muito bacana, porque trouxe mais evidências para a gente utilizar para o desenvolvimento dessa tecnologia. E a gente também seguiu, né, trazendo também a avaliação desses estudos, né. Então a gente utilizou, o Prisma, né, o protocolo Prisma adaptado, na verdade, a adaptação do Prisma para revisões sistemáticas e meta-análise, e para análise dos estudos nós utilizamos o protocolo um protocolo adaptado do CASP, para saber o rigor metodológico desses artigos. E a gente utilizou, né, assim, para minimizar um pouco do grande número de artigos que a gente identificou para a leitura de títulos e resumo, a gente utilizou o Ryan, né, o software Ryan, para fazer essa triagem desses dados e exportar para o Midland para fazer a leitura na íntegra dos estudos. Então, assim, 2 revisores, né, participaram desse processo. A gente pediu também o suporte de um segundo avaliador, terceiro avaliador, caso a gente tivesse alguma divergência, né, nos achados. E, finalmente, a gente fez a síntese, né, interpretação dos resultados, onde a gente trouxe o conceito do letramento em saúde, né, para dialogar com esses achados, e fizemos essa discussão baseado em 3 temáticas, porque a gente identificou, Helena, um resultado muito dinâmico, assim, muito variado, né, de tecnologias. E a gente fez uma divisão desses achados em 3 temáticas. A gente trouxe o autocuidado na gestão da saúde, os sentimentos da criança e a aprendizagem com recurso da contação de histórias, né. Então a gente fez a síntese baseada nessas 3 temáticas. Certo. Bem trabalhoso, né, laborioso, como se diz, né. E Adélia, e que tecnologias digitais foram mais frequentes na hora que você foi analisar os estudos que você encontrou?
Então, Helena, desses 15 artigos, né, na verdade, dos 13.049 artigos identificados, os 15 artigos que entraram na nossa revisão, né, de literatura, a RI, revisão integrativa, a gente identificou conteúdos que traziam sobre ansiedade e medo, né, da criança durante procedimentos médicos, pré-operatório, cirúrgico, hospitalização e procedimentos de imunização na atenção básica. Então, a gente trouxe 6 artigos com essa temática, com esse tema, com esse conteúdo. Depois, doenças crônicas e agudas, como asma e câncer, foram 2 artigos. Depois a gente trouxe artigos que falavam sobre higiene bucal, depois sobre procedimentos ambulatoriais em consultas pediátricas, e em seguida a gente trouxe também um artigo falando sobre saúde do sono. Dentro desses conteúdos, né, as tecnologias de saúde identificadas foram aplicativos móveis, software educacional, realidade virtual, também vídeos e imagens, né? Aqueles conteúdos que eram vídeos e imagens, né? E dentro dessas tecnologias educacionais de saúde, utilizavam recursos de storytelling, né? De narrações digitais, que eram histórias narradas, o mangá, que é um tipo de quadrinho japonês, músicas, animações e gamificação, a partir do Serious Games, né? Então eles utilizavam muito essa tecnologia. E assim, o público-alvo da gente era, na maioria, crianças, mas envolvia às vezes os pais também, ou cuidador, mas eram mais crianças de 2 a 17 anos, e os ambientes, né, que essas tecnologias eram implementadas eram hospitais, escolas ou o domicílio, né, a própria moradia, né, dessa criança. Certo, certo. Bom, você já adiantou, mas assim, tem especificamente conteúdo e contexto aplicado, como é que foi? Quais foram? Eu estou horrorizada Isso, aqui, acho que eu estou até gaguejando para perguntar, porque eu estou horrorizada quando você falou dos 13.000, que acabou virando 13, né. Eu falei: "Meu Deus do céu", 15, né, que você falou? 15, isso. Eu falei: "Meu Deus do Isso, céu", é feito mesmo lendo só o título, resumo, Ave Maria. Mas é isso que muitos, eu queria né, saber, muitos os artigos, contextos e conteúdo. Muitos aham. artigos. Isso, esses contextos eram mais voltados à hospitalização, né, mas muitos deles mostravam esse contexto escolar, eram tecnologias que eram utilizadas na escola e no domicílio, né. E, assim, o que é interessante também, Helena, é que a gente via tecnologias que abordavam muito mais a questão da ansiedade da criança, né, do medo e da ansiedade, né, porque eram utilizadas essas tecnologias para minimizar a dor durante procedimentos invasivos. Então, atualmente, a gente vê muito mais, eu acho que até no Brasil também, se a gente for fazer uma busca na Play Store, que eu não fiz a busca na Play Store, né, mas eu acho que um estudo posterior que for desenvolver outra tecnologia é interessante, e você vai ver lá que é muito voltado à questão mais do sentimento da criança do que na gestão da saúde, né. Então, assim, uma coisa Certo. bem interessante de analisar, e o que a gente identificou na revisão integrativa foi isso, que a maioria dos estudos é mais voltada ao sentimento da criança e minimizar essa questão da ansiedade, né, do medo. É, é isso aí. Bom, e aí lógico, né, sua proposta foi a investigação com esse storytelling como elemento central. Aí, na sua opinião, como é, assim, e pelo que você leu e pelo que você trabalha, ele promove um aprendizado real ou ele se torna uma distração? Do exemplo que eu dei, que botaram o menino para ver, que eu não sei nem o que era, que ele ficou totalmente calado, a meninazinha, né. Então, ele promove só distração ou ele realmente promove aprendizagem, tem potencial para aprendizagem, ou as 2 coisas? Uhum. Eu acredito que as 2 coisas, né. Mas, assim, como bem implementado e utilizando as técnicas de storytelling, né, da contação de histórias, feito você tinha falado
anteriormente, que foi vocês tiveram um episódio que falou especificamente sobre storytelling, né. Então, assim, o storytelling, ele é um instrumento muito rico, mas ele precisa ser bem implementado e a equipe também precisa ser treinada para utilizar a contação de histórias, né. A gente precisa mediar de forma correta essa contação de histórias, né. Então, assim, não é só você dar o celular ali e a criança ficar observando aquela história, né, e tem que ter um mediador, né. Até na minha própria pesquisa a gente percebe isso também. Então a criança ela precisa ter um mediador junto ali para interagir junto com aquela história, né, para pegar essa parte pedagógica da história. Então, eu acredito que o storytelling ela tem esse papel, de educar, né, não só de distração, né, de deixar aquela criança ali, eh, atenta àquele conteúdo, porque a criança ela fica muito atenta, né, às cores, né, ao som que ela está ouvindo, às imagens do que ela está percebendo ali, mas ela precisa também compreender a informação daquele conteúdo, né. E muitas vezes essa compreensão, ela vai vir a depender da idade, né, vai ter crianças menores que elas vão conseguir, compreender e outras crianças, elas vão ter que ter um mediador, né. Isso já envolve realmente o letramento em saúde, né, tem que ter um letramento, né. Tem que ter um intermediador para orientar, para explicar, para direcionar, né. Então assim, o storytelling ele tem um potencial muito amplo, né. Ela pode contribuir muito, né, nesse papel, junto com a tecnologia. Então, assim, eu acho que precisa realmente conscientizar, né, precisa conscientizar nós como pesquisadores, né, de construir tecnologias que venha educar, utilizar ferramentas do storytelling que traga esse impacto, esse papel de desenvolver habilidades de letramento em saúde da criança. Porque também não é só eu construir uma tecnologia e colocar histórias lá, eu preciso também colocar ferramentas, né, e como é que eu posso dizer? Instrumentos tecnológicos que não vá só deixar a criança vidrada, né, na tela, como a gente tem alguns tipos Uhum. de como som, né, música que atrai a criança, mas eu levar isso para um contexto educacional, né, e que não vá também trazer danos no desenvolvimento da criança, mas que vá trazer, desenvolvimento real, né, e não só ela ficar, presa na tela, né. Isso. Eu acho que até o conteúdo em si, né. Eu estava aqui lembrando, Adélia, há anos atrás, quando eu estava dando a disciplina de letramento em saúde lá na UES, eu passei um texto para os alunos discutirem, e era um texto de contação de histórias. E nesse texto, eles estavam trabalhando com prevenção de cárie, na contação de história. Então eles foram contar a história do coiote, e fizeram uma analogia da cárie com o germe, é o coiote. Então, o coiote se instalou no dentinho da criança, e ele encontrou um ambiente maravilhoso para ele viver ali, porque tinha muito açúcar, pá-pá-pá, e vai a história, né. E aí, ele já trouxe uma esposa, e depois da esposa eles tiveram filhinhos. Então ficou a boca da criança cheia de coiotes. Aí eu sei que quando a história terminou, para os pais ficou muito boa a história. Para a criança, elas desenvolveram empatia pelo coiote. Então, quando eles foram dar as estratégias de escovação e até o tratamento para tirar o coiote de lá, as crianças falaram: "Mas eles mataram a família", entendeu? Então, quer dizer, eu acho que eles não souberam fazer um gancho adequado, então as crianças tiveram empatia pela famíliazinha dos coiotes. E aí pronto, para eles foi péssimo, então não é bom tirar os coiotes dos dentes, entendeu? Porque para tirar você está matando eles. Então acho que tem isso também, como você disse, tem que pensar muito bem como é que a história vai ser contada, né? De repente não podia ser um bichinho simpático, né, um bichinho que estava com a família ali, tinha que ser um vilão mesmo, sei lá. Eu não tenho experiência com contação de histórias, mas eu acho que, de repente, tinha que ser uma coisa que não despertasse a empatia das crianças, né, não.
Bom, Adélia, e nessa sua revisão, a participação específica da criança no desenvolvimento da tecnologia foi considerada? Isso, Helena. Muitas dessas tecnologias, elas traziam referenciais teóricos, né, para o desenvolvimento dessas tecnologias. Ou estava embasado em um referencial teórico, ou trazia um referencial teórico para estruturar a tecnologia. Né? E você acabou de falar aí esse exemplo que eu achei magnífico, sobre a criança sentir, não teve empatia com o bichinho da história, né? Qual era? Era uma É o coiote. o coiote, né? Era um coiote. E assim, isso Elas foi eles muito eles eles rico. eles gostaram do coiote, então eles não queriam matar o Não coiote. queriam matar o coiote. Então veja como isso é importante, né? A gente como pesquisador, a gente desenvolveu uma tecnologia envolvendo os usuários nessa tecnologia, né? E isso é trabalhoso. Vamos dizer que é uma coisa assim fácil de se fazer, mas é uma coisa muito importante de se fazer, porque a gente está construindo uma tecnologia para ser usada por eles, né? Então envolver aí nessa revisão ela traz 2 artigos que traz o conceito de design participativo, né? E eu achei esse conceito maravilhoso, assim, eu utilizei no meu trabalho, né, na minha pesquisa para fazer a validação do Naveg Book, né? E assim, só trazendo esse gancho, que eu acho que é muito interessante para os espectadores que forem desenvolver tecnologias voltadas para a criança e para o adolescente, utilizar essa abordagem, sabe, Helena? Eu achei riquíssima o design participante. Então, o que é o design participante, né? É a gente envolver a criança ou os cuidadores também, né? Que forem utilizar essa tecnologia como coautores e avaliadores das ferramentas digitais, né? É uma estratégia que aumenta essa adesão cultural, linguística e cognitiva da tecnologia, ou seja, eu estou desenvolvendo uma tecnologia para atender, né, a necessidade dos usuários. Então, a parte que a gente chama de front-end, né, que é aquela parte bonita, né, dessa tecnologia, ela vai ser, a gente vai priorizar os usuários para que eles entendam o que eles estão vendo, para que seja prazeroso de ser utilizado, né? E assim, só trazendo um exemplo que você falou aí, a gente tem um mascote também, né? Então, o grupo de pesquisa, a nossa tecnologia tem um mascote e é uma raposinha, né? E essa raposinha, a gente desenvolveu ela inicialmente com os olhinhos fechados, né? Aí a gente, quando foi fazer a validação do aplicativo, algumas crianças e alguns pais disseram: olha, o aplicativo de vocês é contação de histórias, por que ela está com o olhinho fechado? Ela lê, ela tem que abrir os olhos para ler. Isso foi muito engraçado, porque a gente, como desenvolvedor, a gente nunca percebeu isso. Mas a gente só conseguiu perceber isso por conta da nosso trabalho em campo, fazendo com os usuários essa validação, né, dessa parte do design, né, do aplicativo. Então, isso é muito rico, né? Então, na própria revisão, a gente traz esse conceito, mas outros conceitos também são utilizados, né? Aqui eles utilizaram o próprio storytelling digital e teorias de aprendizagem, né? Que eu acho que em Serious Games usa muito aquele conceito do modelo digital multimídia envolvente, né? Para um contexto mais de games, né? Porque ele tem um propósito específico, né? Que é, que é trazer uma interação maior, um engajamento, né? Mas existiram outras também, outras teorias envolvidas, mas o design participativo foi o que me encantou, assim, eu achei muito bom. Talvez no exemplo que eu tive acesso, se eles tivessem, feito esse design participativo, talvez as crianças tivessem dado uma ideia de quem seria o vilão para ser combatido, no processo da cárie dental, né. É Isso. interessante isso, mas era um texto antigo, eu acho que essa questão do design participativo é uma coisa que tomou força mais recentemente, né, então acredito que hoje talvez até nas publicações para aceitar uma tecnologia apresentada, eu acho que talvez as próprias revistas questionem, né, os próprios revisores questionem, né, se você usou e por que que não usou o design participativo. Mas muito boa essa sua colocação, Adélia. E, Adélia, como é que essas tecnologias podem efetivamente apoiar, então,
a prática da enfermagem pediátrica, na sua opinião? Como a gente tinha comentado, né, tem um potencial muito grande, né, para ser implementado na saúde, em diversas áreas, na verdade. Mas especificamente na enfermagem, eu acredito que pode facilitar essa comunicação terapêutica, né, acho que vai unir mais, né, fortalecer esse vínculo entre profissional, criança e família, né, eu acredito muito nessa aproximação. Também reduzir a ansiedade durante os procedimentos. Eu acredito que no cenário da saúde, uma das coisas que a gente mais, precisa também é minimizar um pouco esse desconforto, né. Eu acho que para a criança, só ela ver um médico com um jaleco branco, né, e chegar assim, eu sou classificadora, né, de uma emergência, então só de ver a gente elas já se sentem assustadas, né, então de que forma qual a linguagem que eu posso utilizar para me comunicar melhor com essa criança? Por que não uma tecnologia utilizando storytelling, né, ou então uma linguagem mais acessível para que ela entenda que ela não está num local inóspito, né, que ela está desprotegida, pelo contrário, ela está ali para ser cuidada. Né. E eu acredito também que é uma ferramenta que pode apoiar em ações de educação em saúde, né, então existe também esse grande impacto, eu acho que, em várias regiões do Brasil, a gente vê que existe uma necessidade de educar, né, um pouco mais a população para que elas possam entender, né, e se proteger mais contra doenças, né. Então a gente vê muitas brechas ainda, né, no nosso Brasil em relação ao contexto da educação em saúde, então eu vejo como uma ferramenta muito poderosa. Isso. E quais são, na sua opinião, esses principais desafios que existem para implementar a storytelling no Brasil? Eu acredito, Helena, que, é necessário maior investimento, sabe, dessa tecnologia. Uma tecnologia que realmente tenha evidências científicas, né, e que se adapte, se enquadre, né, na realidade local, né, porque às vezes eu posso trazer uma grande tecnologia para uma realidade local e ali não ser absorvido, mas realmente ter essa sensibilidade, né, de acessibilidade mesmo, trazer, eh um suporte maior de educação e saúde, não só assim, quando a gente fala de tecnologia, não é só tecnologia bruta, né, não é só tecnologias como um aplicativo, como algo assim nesse sentido, mas outros tipos de tecnologias. Então acho que a gente precisa realmente disseminar mais no Brasil como um todo, né, trazer políticas públicas voltadas a esse cenário, sabe, do letramento de saúde infantil. Desenvolver, incentivar o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao letramento de saúde infantil, através das próprias políticas, né? Para que a gente possa alcançar mais a população. É, infelizmente, é uma das coisas que a gente vem lutando bastante. A gente precisa inserir explicitamente, não implicitamente, o letramento em saúde nas políticas públicas, que eu acho que isso vai dar a brecha necessária para que a gente consiga avançar na seleção de estratégias, na realização de ações educativas que realmente levem ao sucesso, né. E enquanto tá só assim, depende do feeling da pessoa, ou depende de se entender que aquilo ali implica em letramento em saúde também, se você não escreve, não usa o nome, realmente fica muito difícil, né, Adélia? A gente precisa continuar batalhando muito para isso, né. Isso. E Helena, você fala nessa questão, eu trazendo aqui um exemplo bem claro para quem trabalha na ponta, né, na assistência, a gente vê assim as doenças agudas, né? Como bronquiolite, um exemplo, né, doenças respiratórias. Eu estou numa região aqui onde o acesso à saúde ainda é muito precário, sabe. Existe uma dificuldade muito grande de acesso a algumas especialidades de saúde. E quando a gente chega no período sazonal, né, de doenças respiratórias aqui, a gente tem uma dificuldade muito grande de gerir, né, essa esses quadros, assim, de bronquiolite. Mas eu vejo que se a gente tivesse essa política, esse fortalecimento do letramento em saúde, as pessoas iam conseguir manejar melhor esses quadros, até mesmo em casa, sabe, Helena? Então, muitas vezes a gente recebe muitas
pacientes pediátricos na emergência, que poderia ser cuidado em casa, mas muitas vezes os pais não sabem manejar. Eles não entendem, eles não compreendem, né? Então, assim, eles vão para a emergência, a gente orienta e eles voltam para casa. Então, assim, mas se expõe porque vai para um ambiente hospitalar, né? Então, se a gente intensificar assim essa política com letramento em saúde, e principalmente o letramento em saúde infantil, trazendo, né, ferramentas tecnológicas de seja um aplicativo, seja uma cartilha, né, seja um livro de contação de histórias, ou seja, algumas tecnologias que tragam ações de educação em saúde, ia fortalecer mais, né, a população, fortalece mais a população, se sente mais segura, né, para desenvolver essa autogestão do autocuidado, né? Isso, isso. Exatamente, exatamente. Bom, e como é que a gente pode avançar na produção das tecnologias digitalmente inclusivas, Adélia? Como é que a gente consegue avançar nisso aqui? Então, Helena, eu estava até vendo um artigo de um autor chamado Alves et al. 2024, e ele traz justamente design participativo, né? De tecnologias digitais acessível para a inclusão de acadêmicos do ensino superior de autismo, né? Então, assim, a gente vê hoje muitas tecnologias sendo produzidas, né? Sem esse fim, né? De implementar de forma para alcançar mesmo as crianças e também trazem nesse contexto de acessibilidade, pessoas com deficiências, vamos dizer assim, né? Não só pessoas que estão em regiões mais afastadas do Brasil, né? Mas assim, mas no contexto também de acessibilidade para crianças com necessidades especiais. E a própria criança, né? Porque às vezes quando a gente vai desenvolver uma tecnologia, a gente precisa ver se aquela tecnologia ela traz os conceitos de acessibilidade, de cores do aplicativo, claro, escuro, legendas, né? Tudo isso, essa sensibilidade para a criança no desenvolvimento de um aplicativo precisa ser mais bem implementado, né? A gente precisa utilizar esses recursos, mas também a gente pode utilizar a técnica de design participante, feito a gente falou aqui, nesse contexto assim da gente envolver, né, os usuários no desenvolvimento da tecnologia. Então, isso também traz essa inclusão, né, digital também. E também tecnologia assistiva, né? Então, assim, nas tecnologias, a gente vê muitas tecnologias que ainda não têm conteúdos como descrição, né? Interpretação de libras, né? Então, ela poderia, né, implementar esses tipos de tecnologias, mas eu acredito que de uma forma mais ampla, né? A gente precisa trazer essa acessibilidade também, não só trazendo os dispositivos de acesso à internet, mas também trazer oportunidades, né, de acesso, assim, investimento, né, capital técnico, cultural, social, né? Então tudo isso assim vai fortalecer o desenvolvimento de tecnologias digitais mais inclusivas, né? Porque nos dias de hoje, para a gente desenvolver tecnologias tecnologias duras, como a gente fala, né? A gente precisa ter recursos financeiros, né? Então, assim, é realmente as pessoas, né? O governo e as instituições, elas investirem mais, né? Cada vez mais em tecnologias que tragam esse rigor científico, mas que vá com o intuito educacional, né? De educar a população, né? E não somente assim fazer uma pesquisa de qualquer jeito, não, eu estou aqui, pronto. Quando eu fui fazer minha pesquisa, eu nunca pensei assim, não, eu vou fazer uma pesquisa só por fazer. Não vou assim seguir os padrões e seguir assim aquela questão de, de seguir assim os rigores de uma tecnologia mesmo, de validar, de buscar, de pesquisar se aquela tecnologia realmente Isso. ela vai alcançar, né, aquelas pessoas. Eu sei que é um processo muito grande, você nunca para de fazer testes, né?
Mas eu acho que hoje as pessoas estão produzindo sem esse rigor, sabe, Helena? Sem esse rigor mesmo, assim, de buscar uma melhoria dessas tecnologias. Uhum. Exato, exato. Muito boa essa sua colocação. E para a gente finalizar, eu não queria acabar, mas a gente quer ficar conversando, mas não dá, né. A gente pode afirmar então que o storytelling digital representa o futuro, é uma das estratégias de futuro para a promoção do letramento em saúde infantil? Eu acredito, sim, podemos afirmar que ele representa uma estratégia muito promissora, né, quando fundamentado em evidências científicas, né, articulado com o letramento em saúde. Então, o storytelling digital ele tem um potencial, né, de transformar as experiências de cuidado, né, e para a criança promover esse protagonismo, autonomia e bem-estar infantil. Então, os recursos digitais de contação de histórias, elas ajudam a criança a desenvolver essas habilidades do letramento, que a gente falou, de acessar, compreender e usar informações de saúde em benefício próprio e também dos outros. Né? Nesse contexto, pode enriquecer práticas de cuidado tanto em hospitais, como a gente falou aqui né, na revisão, mas também em outros ambientes, também de cuidado da criança, que pode ser a escola e também o domicílio. Então, é muito amplo, né? Uma tecnologia e uma abordagem muito ampla, que pode ser utilizada em vários ambientes. É, e muito atraente, né. Mas é como você disse, tem que ter um investimento, tem que ter o preparo, né, porque não adianta, por exemplo, se você não tem preparo nenhum para você contar uma história, você pode contar uma história do jeito que não vai servir para a criança se apropriar, né. E, Isso, às vezes fica uma história bonita, mas não disse a que veio, né. É como a gente vê isso, alguns vídeos por aí saindo um pouco da storytelling, a gente vê uns vídeos por aí, às vezes, que são maravilhosos, super bem incrementados, com muita tecnologia, né, de apoio, mas você vai ver o conteúdo não permite a apropriação daquele conteúdo, né. Então, eu acho que é isso que você falou mesmo, né, se for uma bem fundamentado, bem apoiado em evidência científica, acaba sendo realmente uma estratégia bem atraente, né. E assim, e tem muito a ver também, embora a gente possa fazer storytelling para adultos, né, como muita gente já faz, mas para criança é um nicho muito interessante, né, Adélia? isso, exatamente, Helena. E pode ser utilizada a depender de como você desenvolva, né, essa abordagem. Você pode fazer um recurso tecnológico, mas você pode fazer utilizando a forma impressa, né, a depender do ambiente. Eu acredito que você não pode só limitar a tecnologia, né, você pode utilizar a sua criatividade, a depender do ambiente que você tiver inserido, né. Às vezes um ambiente hospitalar mais fechado, você não pode às vezes levar um livro físico, né, mas você pode levar um aparelho, né, como um celular, que você pode higienizar e você pode utilizar ali. Mas se você tiver em um ambiente mais comunitário, um ambiente mais aberto, você pode levar um livro, né, você pode fazer outras estratégias, você pode usar uma fantasia, né, também como muitas vezes a gente vê, né, em Sim. ambientes de espera, sala de espera, a gente tem também aquelas pessoas que fazem aqueles trabalhos que é os doutores da alegria, né, que vão fantasiados, então a gente tem várias abordagens lúdicas de comunicação que a gente pode utilizar do storytelling, de outras ferramentas para melhorar a nossa comunicação como enfermeiro, né, o profissional de saúde com a criança, para que aquele ambiente de saúde não seja um ambiente inóspito, difícil, né, porque a gente sabe que, esses ambientes deprimem mais, deprime um adulto, imagina uma criança, né, que é sensível também. Então se a gente trazer um conforto, né, trazer uma comunicação mais agradável, um vínculo maior, algo mais confortável nesses ambientes e trazer essa abordagem educacional, né, de letramento em saúde, a gente só está fortalecendo a nossa assistência, né, a gente só está trazendo bem-estar para a população, né, e essa população ela vai disseminando, né. É interessante que o letramento em saúde é algo muito rico, porque ele é como se fosse uma onda, né, você joga uma pedrinha e vai disseminando, né, o conhecimento. Então eu acho que o nosso papel é isso, é de realmente disseminar o conhecimento, né. Maravilha, maravilha. Uma boa finalização, Adélia. Adélia, eu queria convidar você,
depois que você falar com a sua orientadora e com a sua equipe, venha dar uma entrevista, nem que seja um spoiler sobre o aplicativo em si, né, mesmo que ele não esteja pronto ainda, mas, assim, só para a gente ter uma ideia, o que que orientou vocês nessa elaboração, que eu acho que é interessante também. Nós temos poucas pessoas trabalhando com aplicativos no campo do letramento em saúde, e a gente teve aqui já uma pessoa que falou sobre aplicativos para pessoas que passaram por prostatectomia, né, para homens, né, mas assim, são poucos que têm e com criança não tem muita coisa. Fale com o pessoal, veja quando é que você pode dar um pequeno spoiler para nós e a gente marca outra entrevista com você. Ah, seria um prazer, Helena. A gente se sente muito honrada, né, e um prazer mesmo, assim, de unir esses conhecimentos com a Rebraus, com vocês. E com certeza eu vou falar com minha orientadora, ela também, assim, ama essa temática do storytelling, ela realmente é especialista nessa área, né, desenvolvimento infantil, eu tenho certeza que ela vai se sentir muito honrada também, viu? Pronto, e está aberto o espaço, se vocês quiserem vir em dupla, a gente consegue colocar 5 pessoas aqui para serem entrevistadas ao mesmo tempo. Então, se vocês quiserem vir em duplas ou em trios, nós estamos aqui à disposição, viu? É só me avisar que a gente agenda, de acordo com a agenda Perfeito. de vocês, tá bom? Pois, Adélia, muitíssimo obrigada pela tua disponibilidade de estar conosco hoje com esse assunto tão interessante, tá? Eu acho que já vai dar montes de ideias nas cabeças das pessoas que estão ouvindo. E, logicamente, como eu sempre faço ao final dos nossos programas, eu quero agradecer os nossos ouvintes, porque são eles que nos estimulam a procurar pessoas como você, que têm uma riqueza muito grande de experiências para compartilhar e contribuir com o nosso crescimento, que o papel da Rebraus é um papel educativo, do profissional de saúde, mas é um papel educativo. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Espero que todos estejam conosco no próximo episódio. Tá bom? Pois um abração. Muito obrigada, viu, Adélia? Tchau, obrigada.